Olá, pessoal! Eu sou a Késia, eu tenho 22 anos e eu sou historiadora. E nesse meu canal eu tenho aqui já alguns vídeos de vlogs e tudo mais, mas pela primeira vez eu vou falar sobre aquilo que eu me formei, que é a história. Então, nada melhor do que esse evento louco que aconteceu, né, que foi a invasão do Planalto e a depredação do patrimônio histórico e coisas e afins, mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu e eu quero falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Eu sempre quis falar isso, então roda a vinheta. Nesse momento eu não tenho um tripé, eu só tenho um notebook e um sonho, né? E uma janela na minha frente também. E eu acho que é essencial a gente começar do começo, que é, pra mim, o ponto de partida com a criação de Brasília, do Distrito Federal, com o JK chegando e falando, não, vamos ter um plano de desenvolvimento de 50 anos em 5, vamos fazer o desenvolvimento industrial, social, econômico do país, vamos construir Brasília. E decide-se então construir, e um fato super curioso, inclusive vou botar aqui a foto, é que Brasília tem o formato de um avião, eu acho isso super legal, mas eu, como historiadora, eu não consigo ver de outra forma, além da distância em que se criou entre o povo e o governo. Então antes, tava todo mundo aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, by the way. Então tava todo mundo aqui no Rio de Janeiro. A política também se dividia entre São Paulo e Minas Gerais. E isso ficava ali rodando. E aqui, cara, quem já veio aqui no centro do Rio sabe o caos que é isso aqui. Então imagina um presidente morando aqui, e enfim. Então eles decidiram ir lá pra Brasília, construíram Brasília. E lá eles estão até hoje. Mas eu não consigo ver isso de uma maneira além de um afastamento muito grande do povo com o governo. E aí a gente começa já a pensar em outros assuntos. E agora eu vou partir para um ensinamento, digamos assim, de extrema esquerda e extrema direita. Então, como que a gente diferencia também um pouco essas questões, né? Conservadorismo, progressismo e temos as alas extremas dos dois lados. Então, a ala da extrema esquerda, né, que quer um país socialista, um país comunista, como se tivesse dado certo, e a extrema-direita, né, também com seus atos anti-civis, antidemocráticos, e pedindo intervenção militar, né. A gente pula aí também para um momento de intervenção militar, né, da ditadura que aconteceu, o golpe de 64, e que se instaura, então, uma ditadura militar no Brasil por longos e longos anos, né, com muitos e muitos presidentes militares no poder, até que, por fim, isso se encerra em 1985, então, de 64 a 85, foi o período que o Brasil viveu uma ditadura militar. E não vou discorrer sobre ditadura, posso um dia falar somente sobre esse tema, mas esse não é o ponto do vídeo no momento. Então temos essa extrema direita, temos essa extrema esquerda, que é sim presente no Brasil, né? Adoro quando as pessoas falam, porque é o delírio comunista. Essas pessoas, pra mim, estão completamente num limbo de cegueira, que não conseguem ver também os extremos, só conseguem ver o extremo do outro, entendeu? Então não consegue ver o seu próprio. E aí eu acho isso também um problema para a democracia, mas tudo bem, vamos deixar isso por partes. Voltando, então tem um momento da extrema-direita, tem um momento em que a esquerda sempre dominou também o Brasil, né? O centro-esquerda e o esquerda. E também, assim, política no Brasil não se faz sem o centro. Isso aí não adianta você querer, não, porque vamos colocar militares no poder. Não, galera, não tem como, não. O centro sempre tá ali, né, aquele meiozinho que divide todo mundo, que tenta dar uma unida, tenta dar uma separada, é uma guerra sem fim, porque isso aqui é um teatro das tesouras, isso que sempre foi assim, tá bom? Não foi uma parada que se criou desde o golpe da República, porque a República também foi um golpe. Isso é assim, esse é o Brasil. A gente tem que saber jogar os jogos que eles jogam, né? A gente, como população, a gente tem que saber o jogo que os políticos fazem também. E por muito tempo,
Isso sempre foi uma grande incógnita no Brasil, uma grande dificuldade do povo entender. E por fim, digamos que em 2013, vamos pegar 2013, as manifestações, o Vem Pra Rua, e galera lá na euforia, digamos assim, a galera na euforia, né? Tudo começou por conta do aumento da passagem, 20 centavos. Hoje eu não faço nem ideia de qual é a diferença, provavelmente já tá mais de R$2 de diferença daquela época. Mas era os 20 centavos e não sei o que, Vem Pra Rua, o gigante acordou. E era esse movimento em todo o mundo, então diversas manifestações se instalaram em todo o país. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, a rua principal aqui da cidade, que é Amaral Peixoto, ela fechou. E diversas outras, né, como a Avenida Rio Branco no Rio, também a Avenida Paulista lá em São Paulo e diversos outros pontos do Brasil, de norte a sul. E em 2013 acontece, então, eu tô olhando aqui pra baixo, que vocês lembram? Estou com o meu notebook, porque eu sou historiadora, não uma biblioteca. E o que acontece? Em 2013, né, existem manifestantes, também black box, né, que é o extrema de tudo, e que eles simplesmente invadem o Congresso Nacional, e tem aquela imagem, que eu vou botar aqui também, super emblemática também, que é os manifestantes em cima ali na marquise do Congresso Nacional. Então aquilo foi uma invasão, né? Uma invasão de um patrimônio público também, e histórico, eu adoro ressaltar isso também. E foi aquele movimento, né? Vem pra rua, que não sei o quê, contra o aumento da passagem. E ali também nasceu a ideia da direita. Por quê? Porque eu falo ideia da direita? Porque não existiu uma direita no Brasil. Nunca existiu isso. Sempre foi o centro e a esquerda governando. De não sei o que de partido, quer dizer, não venham com essa história pra mim, eu estudei, não caiam nessa balela de jeito nenhum. Então, surge essa ideia da direita, então surge aquela ideia da oposição daquilo que está acontecendo, um sentimento antipetista, né, anti-Dilma, que não sei, que anti-Lula, tudo mais. E aí a gente pula, né, para outro momento de invasão que aconteceu no Congresso, no Planalto, que foi em 2017. Não estou aqui, vale ressaltar, que eu não estou aqui comparando os atos antidemocráticos que aconteceram agora em 2023, tá bom? Com esses dois. Eu tô falando que não foi a primeira vez em que a segurança do lugar falhou, digamos assim, né? E as pessoas invadiram os prédios e tudo mais, subiram na marquise e aquela loucura toda, espalha a bandeira, enfim. Não estou comparando isso, esse não é o ponto aqui do vídeo. Tô falando que aconteceu essas falhas também em outros momentos da nossa história, beleza? Beleza. Voltando então, em 2017 foi contra, né, as reformas trabalhistas que estavam acontecendo com o então presidente, que era o Michel Temer, e o impeachment da Dilma, né? Foi um grande ali momento, né, que a Dilma, ela foi impeachmentada em 2016, que era a nossa ex-presidente também à época. E então assume o Michel Temer, então vem aquele momento de reforma trabalhista, que não sei o quê. Então, encabeçado pela CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, eles encabeçam esse movimento, né, de ir para Brasília, para o Planalto, que não sei o quê. Foi uma coisa bem sanguinária. 49 pessoas ali acabaram sendo feridas e tudo mais. Uma pessoa teve a mão decepada, se eu não me engano. Tô tendo aqui como busca um jornal O Tempo, vou dar aqui as fontes, né? Tô vendo pelo jornal O Tempo, também estou vendo como o G1. Então tô pegando aqui várias informações de vários sites, tá bom? Então depois vocês pesquisem também, não tomem tudo aqui que eu falo como verdade absoluta, porque a gente tem que aprender a pesquisar por si só, principalmente quando se trata de política e conhecer o seu posicionamento político também. Então, a gente tem esses dois momentos em que houveram invasões também no Congresso e pulamos agora para 2023, após a presidência de Bolsonaro e do ex-presidente Bolsonaro e a eleição de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi nosso ex-presidente e agora é nosso presidente novamente no ano de 2023. E acontece toda essa confusão, né, desses radicais de extrema direita, vamos dar nome aos burros, radicais de extrema direita, em que eles fazem atos antidemocráticos, isso é antidemocrático, fora a depredação em todo o patrimônio público e histórico, né, há itens lá dentro de mais de 200 anos, época de
Dom João, se eu não me engano, tem um relógio lá que foi destruído, vou botar aqui a foto também. Então, assim, uma completa barbárie, um show de loucuras. Mas vamos entender por que isso aconteceu? Porque nada, nem mesmo a loucura, ela acontece somente por um acaso. Ela acontece porque alguma coisa também está acontecendo. Temos, então, a eleição de Lula, né, em outubro de 2022. O povo decide, então, fazer acampamentos nos quartéis, impedindo intervenção militar. Loucura, o que eu acho loucura. Eu sou de direita, mas eu estudo, né, galera? Vamos aprender esses pontos também. E as pessoas estão nos quartéis, né? Eu vou botar aqui também algumas fotos para embasar isso tudo que eu tô falando, pedindo intervenção militar. Uma loucura, eu não consigo definir com outra palavra, além de uma loucura. E essas pessoas ficaram 60 dias nas frentes dos quartéis, tá? Teve gente se casando, teve gente, como é que foi? Ai, gente, teve um negócio que aconteceu. Dá uma pausa aqui, rapidão. Teve gente se casando lá. Passaram o Natal e o Ano Novo também lá na frente dos quartéis, até que, por fim, chega a posse do presidente Lula. Agora, então, presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí as pessoas ficam revoltadíssimas, porque como que um ex-condenado, ele acaba voltando para o poder, né? E vamos lembrar do cenário também das eleições, que foi um 50-50, um 50-50. Então, metade da população estava querendo o Bolsonaro, a outra metade estava querendo o Lula, e ficou por isso mesmo. Acabou que a porcentagem um pouco a mais, o Lula venceu a eleição. Acabou. E foi isso. E aí, por isso, as pessoas decidiram ir para os quartéis, pedir intervenção militar, que não sei o que, o capitão, que é o capitão se referindo a Bolsonaro, ele tem que fazer alguma coisa. Bolsonaro não fez nada, porque eu acho que sobra ainda sanidade na mente. E ele simplesmente, 2 dias antes da posse também, ele decide ir embora do Brasil. Ele foi para Orlando e lá ele se encontra, hoje, dia 9/1, ele ainda se encontra lá em Orlando. E quem assume é o vice-presidente, o general Mourão, que o pessoal do quartel não gostava do general Mourão. Não vou entrar nos pormenores dessa discussão. E por isso, ontem, na verdade, dia 8/1, eles decidiram furar a barreira do Congresso Nacional, do Planalto, do STF, e depredar o patrimônio, tá ligado? Eu não tenho, eu tenho que rir. É uma parada que tem que rir. Então, assim, a extrema-direita e a extrema-esquerda, agora a gente vai partir para uma análise muito profunda. Elas se servem muito bem aqui no Brasil, pelo menos. Então, tudo que a extrema-direita faz é um prato cheio para o outro lado. Para essa extrema-esquerda falar lá, ó, que não sei o que, apontar o dedo, né? Porque, querendo ou não, o que o outro lado tá esperando é que um tropece, para poder virar e falar, para legitimar alguma coisa, e vice-versa. A extrema-direita também faz isso com a esquerda, né? Com tudo que acontece, principalmente sobre esse aval, né, do Lula ser um descondenado e que tá no poder, né? É o nosso atual presidente. Por mais que eu não concorde, mas tá aí. Não tem muito que eu vá fazer. Eu não vou subir no Congresso por conta disso. Não vou invadir o Congresso por conta disso, né? Eu vou fazer a minha função como cidadã brasileira, que é sempre procurar e sempre ser agente de informação. Então, não acreditar em tudo que a internet coloca pra gente, né? Blogs, sites, jornais, tenham sempre mais de uma fonte de informação para vocês estarem pesquisando. Inclusive, se você é de direita, pesquisa o que a esquerda tá falando. Se você é de esquerda, pesquisa o que a direita tá falando. Assim você tem embasamento, entendeu? Assim você consegue expandir mais o seu pensamento crítico também. Eu tô me alongando muito nesse vídeo, eu tinha falado, pelo menos no Instagram, inclusive tá aqui o meu Instagram pra você me seguir. Eu tinha falado que esse vídeo não ia ser muito longo, e ele já tá muito longo. E eu falo demais, mas basicamente era essa análise que eu queria fazer. Então, relembrando, né, pegamos JK, pegamos ditadura, pegamos também manifestações de 2013 e 2017, por fim chegamos em 2022 e 2023 com o ataque, eu vou chamar de ataque, porque ainda não tem muito nome, o ataque ao Congresso, né, ao ataque ao Planalto. Mas tudo tem um embasamento, tudo tem uma explicação, digamos assim, né, por que que houve isso? Teve porque as pessoas não aceitaram
o resultado das urnas, né, de 2022, das eleições de 22, Bolsonaro versus Lula. Foram pra frente do quartel, no quartel eles ficaram por 60 dias, Lula assumiu o poder, eles não aceitaram isso e decidiram quebrar tudo, literalmente, né? Quebrar tudo, meter o pé na porta mesmo e sair invadindo as coisas, quebrando, depredando o patrimônio histórico. O patrimônio histórico. Me dói mais o patrimônio histórico, de fato, eu vou ser bem sincera. Mas basicamente foi isso que aconteceu ao longo da nossa história. Se eu lembrar mais de alguma coisa aqui, eu vou ainda botar, provavelmente aqui no corte, mais um adendo aqui sobre isso que eu falei, né, da extrema esquerda e da extrema direita serem vias de mãos duplas. Então, o que acontece na minha visão como historiadora, tá bom? Você pode discordar, mas essa é a minha visão. O que eles fazem, eles se servem muito bem. Então, como eu disse, né, antes um pouco, eles se servem muito bem. E pegando um panorama geral, né, nós temos muitos exemplos de governos de extrema esquerda e extrema direita em todo o mundo, entendeu? Inclusive no Brasil nós temos da extrema direita, que é a ditadura militar, e temos o exemplo da extrema esquerda, não temos aqui no Brasil, mas temos em outros países, né, como a Coreia do Norte, como Cuba, Venezuela, e tantos outros países que viveram e ainda vivem muitos com essas ditaduras também, né? Os dois tipos são formas de ditaduras, as pessoas morrem de fome, morrem em campos de concentração, morrem à torta e à direita, tá ligado? Ou são perseguidos, ou são presos políticos, ou fogem do país, dentre tantas outras questões que acontecem nesses países. Então, eu acho que no Brasil as duas vias se servem muito bem com os dois lados. Porque os dois lados são extremos, os dois lados são dodóis da cabeça. Então, sempre que o outro fizer um dodói, enquanto o outro tá meio quieto, ele vai falar, lá, olha isso, que não sei o que. Entendeu? E o outro lado vai fazer a mesma coisa. Então, acho que se vocês não perceberam isso, pois percebam isso agora. Porque esse é o movimento da política brasileira. Ela é um teatro, né? É um teatro das tesouras, vendo quem vai cortar primeiro ali a linha da marionete, entendeu? E é basicamente isso. Se a gente não, quanto antes a gente entender isso, melhor a gente consegue pensar na democracia de fato, né? Sem levar também o estandarte da direita ou da esquerda ou afins, mas a gente consegue pensar melhor sobre esse ponto de vista, entendeu? Analisar o que os nossos políticos que nós votamos, né? Eu espero que vocês ainda saibam quem vocês votaram, para vocês monitorarem o que eles estão fazendo. Que isso é a democracia, entendeu? Por mais que possamos estar agora a uma beira de provavelmente perder essa democracia, mas estamos ainda, tá bom? Hoje. Ou se não, esse foi o vídeo, basicamente foi isso, um panorama geral, uma história bem rápida, uma pincelada na história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like, de se inscrever aqui no canal. Caraca, eu tô falando isso, que loucura. De se inscrever aqui no canal. E se vocês tiverem sugestões do que falar sobre história, sobre vídeos sobre história, que vocês queiram algum tipo de explicação, eu não sou a dona da verdade, eu não sei de todas as coisas sobre a história do Brasil, do mundo, mas eu me esforço o máximo para pesquisar sempre muito, essa é uma das minhas funções, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de estudar. Então, caso vocês queiram, é só deixar aqui nos comentários. E se vocês tiverem também alguma opinião, né, sobre o que aconteceu, acredito que ninguém discorda que isso foi uma loucura, uma completa loucura, um show de horrores, um surto coletivo. Acredito que ninguém discorde disso, né? E também se discordar, vai passar, né? Tem muito o que dizer. Mas é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever e de dar o like aqui no vídeo. Um beijo e até a próxima!